Voltamos para a nossa conversa com o escritor Josué Ribeiro. Bom, Josué, retomando o finzinho do nosso primeiro bloco, você falou da internação, né? O primeiro hospital que você ficou internado, você demorou algumas horas só, né? E você saiu, né? Exato. Daí o segundo, conta pra gente como é que foi isso. O segundo foi essa da traição dos seus pais que você estava contando, né? Justamente. Então, esse segundo, né, hospital, eu precisei ficar lá, digamos assim, por um período de 75 dias internado. E como é que foi essa experiência lá dentro? Conta pra gente o que acontece dentro de um hospital, pra você tomando remédios e tal. Sim, inicialmente, né, eles deixaram eu numa área isolada, né, dos demais pacientes, então a gente fica no isolamento ali por uns dias, e depois ele coloca nós com os demais pacientes que estão internados. Essas primeiras horas que eu fiquei ali nesse isolamento foram difíceis, né? Estava tentando entender por que eu estava ali. Depois que eu passei a associar com os demais pacientes também, a convivência era uma convivência difícil, porque cada pessoa ali tem um problema, um trauma que está lidando, né? Uma certa debilidade. Então era algo muito agitado. Você está como se se sentisse preso, uma cadeia, né? Todo fechado, com grades para todo lado. E alimentação ali, né? Restrita, que eles forneciam, né? Restrita assim, uma alimentação que eu não era acostumado no meu dia a dia, então tinha que comer o que era fornecido pelo hospital. Usava-se medicações para poder acertar, né? Então a troca de medicação era constante, até ver qual era a medicação mais acertada. Havia pacientes mais agitados que queriam bater nos outros pacientes, então várias vezes tentaram me bater, às vezes até me bateram, então, tinha que ficar meio pelo canto, me prevenindo daquela situação, né? E também a minha vontade não era ficar ali, entendeu? A minha vontade era sair dali, porque eu não devia estar ali, no meu conceito, né? E numa dessas vontades de não ficar ali, eu tentei fugir dali. Eu esquematizei na minha cabeça, acho que passando por aqui ali, eu escapo daqui. E tentei fugir realmente, para minha infelicidade, né? Porque depois que eu ganhei o caminho do corredor, eu consegui, numa boa trajetória, numa boa corrida, chegar até a saída do portão. Só não sabia que o portão era até lá em cima, era tudo fechado também, não tinha como ganhar a rua, né? Aí após isso, eles me pegaram, e não foram muito gentis, digamos assim, né, nessas situações, e me toparam, extremamente fui topado, né? Então fui topado, fiquei amarrado, né? Amarraram meus pulsos, amarraram minhas pernas, e eu dormi amarrado ali por algum período, né? E depois voltar de estar amarrado, a dor do pulso era imensa, né? Então foi uma situação muito assim, triste e dolorosa passar por isso. Né? E assim, a questão da violência também é muito, muito presente, né? Esse tipo de hospitais psiquiátricos, né? Você falou aí, ficou amarrado, te doparam, né? Alguns outros internos queriam bater em você. Quer dizer, isso é meio de um cotidiano ali dentro, né? Sim, porque a tendência nesse lugar é as pessoas estarem agitadas, né? Então, aí você fica agitada, fica forte. Eles não querem estar ali, então eles querem também sair, querem fugir, querem, né? Então, eles acabam utilizando a força no sentido de para contenção, né? Mas às vezes a força pode machucar, pode topar na pessoa também, né? Amarrar, né? Às vezes amarra muito forte, porque a pessoa não consegue se soltar mesmo, essa é a ideia, né? Então, você ficou, depois de 75 dias, você saiu? Sim. Só que como funciona uma internação psiquiátrica para as pessoas conhecerem, né? Então, o paciente, quando vai para um hospital psiquiátrico, a ideia deles é recuperar a pessoa, o médico, a família. Então, a ideia é essa, recuperar a pessoa. Então, eles vão estar com medicações e vai acompanhando como vai evoluindo essa pessoa, né? Se ela está melhorando, se ela está reagindo. Só que daí o que acontece? Tem um protocolo, eles não podem pegar um paciente de psiquiatria, por exemplo, e já deixar ele sair para viver o seu dia cotidiano, entendeu? Embora essa seja a vontade da família, dos médicos e do próprio paciente. Então, você fica um período, eles vão te observando lá dentro, vão anotando, tem terapia ocupacional, tem coisas positivas também, né? Você faz jogos, você faz recorde de revista, tem vários acompanhamentos que fica ali monitorando. E cada profissional que passa pelo paciente, ele vai anotando no prontuário do paciente as melhoras que tem. Chega um período que eles falam para a família que o paciente pode vir de alta provisória para casa, né? Alta provisória. Então o que acontece? Ele vem para casa uma sexta, fica sexta, sábado, e domingo, aí na segunda-feira retorna para o hospital. Se ele comportou bem em casa, já agiu bem com os familiares, tomou o remédio certinho, não teve nenhum problema, ele vai voltar para o hospital, vai ficar um período, depois ele vai ter uma segunda alta provisória de novo.
talvez uma terceira, até poder pegar a alta definitiva. Eles querem sentir como está o paciente. Então começou isso comigo. Então eu tive uma alta provisória de 3 dias, vim para casa, fiquei com minha família, depois voltei para o hospital, fiquei lá um período de novo. Minha vontade não era de voltar na segunda-feira, mas eu voltei, tinha que voltar. Aí ficou mais um período e depois eu peguei a definitiva. Então eu devo ter vindo para minha casa umas 2 ou 3 vezes na alta provisória, antes de vir da alta definitiva, de 75 dias. E nessas altas que você revia seus pais, lá não ficava aquele sentimento de mágoa por eles terem te colocado ali, igual você falou de eles terem te traído, assim, entre aspas, você não ficou com raiva deles? Digamos assim que o carinho que eles me demonstraram durante a internação superou isso, né? Porque a minha mãe, nessa primeira internação, eles me visitavam todos os dias. 75 dias, todos os dias ela estava lá. Não tinha condição financeira para isso, mas se esforçavam, né? Então, ela ia, meu pai ia, alguns amigos da minha própria religião iam me visitar, me davam esse apoio, né? Todos os dias eu tinha uma visita. Chegou um período na primeira internação que eu não conseguia comer mais a comida do hospital. Eu não conseguia. Eu batia a comida e voltava. A minha mãe fazia uma marmitinha para mim em casa, arrozinho com ovo, assim, e levava o meu almoço para mim na hora da visita. Aí eu ia comer, eu disfarçava só na bandeja lá que estava comendo, eles não pegarem no meu pé, mas aí eu comia a comidinha que ela me levava nas visitas, todos os dias, né? Aí teve uma que ela não pôde ir, todos os dias ela não pôde ir, ela pediu para um amigo ir, e ele foi lá, comprou uma coca para mim, comprou uma coxinha na cantina. Então, assim, o carinho foi muito grande. Você estava amparado ali, né? Amparado. Daí, então, você sai depois de 75 dias. Mas só que você teve uma outra internação depois. Como é que foi? Como é que aconteceu essa terceira internação? Tá, só um detalhe que eu acho importante contar. Por que eu tive a primeira internação, né? E também essa terceira, né? Então, quando eu comecei o meu primeiro tratamento ali com o psiquiatra, e entrou com uma medicação específica para mim, eu tomei a medicação em casa no primeiro momento, por 1 ano. Então, eu passei por um hospital, né? Fiquei só algumas horas e tomei a medicação por 1 ano. E o próprio psiquiatra foi retirando meus remédios gradualmente. Ele foi tirando, até zerar, porque ele imaginava que seria tudo bem. Quando tirou o medicamento, eu tive uma crise depressiva, vamos dizer, né? Uma crise de ativação. Essa crise me levou, né? Para uma segunda internação. E depois que eu fiquei 75 dias, peguei a alta novamente, voltei para minha casa, fiquei com medicação por mais um período, e após 1 ano, retirou-se novamente a medicação. Aí teve a terceira crise de internação. Depois que tirou de novo a medicação, você teve outra recaída na depressão. Porque tem uma depressão, eu vou falar um pouco sobre isso, que tem a depressão bipolar. E a depressão bipolar, ela precisa ser medicada constantemente, entendeu? Então, você descobrir se a pessoa tem uma depressão comum, se é uma única depressão que a pessoa tem, ou se é uma depressão que ela vai carregar pro resto da vida, vai ter que ir dosando com os remédios. E aí, porque se tirou o remédio, às vezes complica. O seu caso foi a depressão bipolar, então? Depressão bipolar. E você toma medicamento até hoje? Até hoje. São 25 anos. 25 anos? 25 anos, assim, regrados ali, né? Onde eu me conscientizei, né? Conscientizo outras pessoas sobre esse assunto também, essa importância da medicação, a importância de procurar essa ajuda, por causa da depressão bipolar. A depressão bipolar é onde a pessoa tem períodos de depressão, tristeza profunda, intensa mesmo, e tem picos de energia, agitação, coordenação, fala, ação, né? E ela fica oscilando. Às vezes um período é estável, um período lá em cima, um período embaixo. Então, com a medicação a pessoa fica estabilizada. E aí, como é que foi o processo para escrever o livro aqui? Vou mostrar o livro para a câmera. O livro Sobrevivi, né, o caso da sua depressão. Como é que foi? Você teve essa ideia, vou pôr no papel e vou contar os detalhes do que aconteceu comigo. Como é que foi esse processo para você até ter a ideia de escrever o livro? Exato. Então, essa ideia, ela nasceu inicialmente, né? Quando eu já tinha passado, talvez pela segunda internação, eu tinha voltado para minha casa, e eu tive acesso a uma publicação, uma revista, que minha mãe me compartilhou, ela até chama Despertar, essa revista, que fala como combater a depressão. E ela guardava muito tempo com essa revista com ela, era de 82 essa revista. Nossa. Isso aconteceu no ano 2000, nós estamos em 2005. E ela me compartilhou essa revista. Então, no que eu li, devorei essa revista, eu achei ali um caminho. Né? Eu achei um caminho, achei uma luz para esse assunto. E aí, o que eu decidi? Na mesma hora que eu estava lendo a revista, eu falei, vou escrever um livro. Do nada veio essa ideia, vou escrever um livro que fala sobre depressão. Então, eu comecei a redigir, contando um pouco da minha história, que está acontecendo ali, e um pouco do artigo da Despertar. Então, eu fui transcrevendo muito parte do artigo no livro. Né? Então, assim nasceu essa ideia de escrever esse livro.
Aí depois eu escrevi bastante coisa na mesma época, então tem trecho aqui do meu livro que eu falo que eu estou escrevendo um período que eu estou sedado, né? Estou em tratamento, estou afastado e estou escrevendo, estou relatando ali. E eu escrevi 90% do livro durante esse período. Aí depois de um período que eu fiquei bem recuperado, eu guardei o livro, achei que era só para mim, não iria publicar, não queria me expor, digamos assim, né? E ficou por muitos anos guardado. Mas dentro de mim tinha José, por que você não publica esse livro? Você escreveu um livro, publica esse livro. Mas eu relutava, achava que as pessoas iam ter discriminação, eu achava como seria a aceitação. Então, por muitos anos, eu relutei. O preconceito é muito grande com quem tem depressão, né? Sim. As pessoas ficam assim meio distantes, acham que é uma pessoa doente, né? Que é uma pessoa meio louca, daí afasta, né? Sim. Às vezes nós mesmos temos preconceito com nós mesmos, né? Tipo assim, então a gente não quer acabar se expondo, né? Mas depois de muitos anos, no ano de 2016, né, que ele foi publicado o primeiro exemplar, e eu decidi que eu deveria... Eu sentei para concluir o livro, não tinha final, ele tinha começo e meio, mas não tinha um final. Aí eu fiz um resumo da minha vida como estava atualmente, para dar um final feliz para o livro, porque ele teve sequência. Daí como é que você achou a editora, como é que foi para publicar o livro? Uma boa pergunta, Rodrigo. Não foi fácil. Hoje também é mais fácil publicar um livro. Hoje os caminhos estão bem mais fácil, né? Na época, eu fiz o meu manuscrito, né? Eu peguei meus rascunhos, que eram tudo anotação à caneta, digitei, montei, e mandei para umas 4 ou 5 editoras. Editoras grandes, de Ouro, outras editoras que eu tinha contato. E elas demoravam para dar o retorno. E quando dava o retorno, falavam, seu livro é bom, gostamos dele, mas não faz parte do nosso roteiro, né, literário. E não aceitava. Aí no ano de 2013, antes do livro ser publicado, fez 2016, né? 2013, na cidade que eu morava, em Guararema, tinha um jornal local, chamado Jornal de Guararema, né? E ele era distribuição gratuita, eles tinham distribuição de 10 mil exemplares, e eu sempre via aquele jornal na minha casa, recebia na venda, no lugar, pegava. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou pegar o contato desse editor e vou mandar meu livro para ela. Como é que ela pode interessar em publicar? E foi o que eu fiz. Que editora que editava o Jornal de Guararema. De Guararema, isso mesmo. Então, eu entrei em contato com a editora, conversei com ela e falei que tinha um livro escrito, se ela poderia ler um livro. Ela concordou prontamente, não me conhecia, mas concordou prontamente. Viseu, né? Essa Viseu do Paraná, Maringá. Aí a primeira foi esse outro aqui, então. Sim, esse aqui. Que esse... O ICLAP, esse aqui, né? O ICLAP, né? Exatamente. Que a primeira versão do livro é essa, então. Sim, mas essa primeira versão já está mesclada também. Por quê? Porque o conteúdo dessa versão foi pela editora de Guararema. E a UICLAP é uma parceira de impressão de livros. Então, também, que é de São Paulo. Então, está bem assim, mesclado, né? Aí aconteceu, então, quando eu mandei para a editora de Guararema, ela gostou do livro, veio me visitar na minha própria casa em Guararema na época, morava lá, né, em Guararema. Nós conversamos sobre o livro, ela levou com ela. Ficou um tempo na redação dela e ela resolveu publicar. E nesse período eu fiz uma parceria com esse jornal de Guararema e assumi uma coluna deles lá, onde eu divulgava trabalho de segurança e medicina, trabalho e saúde. Que é o seu ramo, seu setor. É o meu ramo. E como é que foi para você ver o livro publicado? A hora que publicou, você pegou na mão o livro físico ali, a emoção de sentir a sua história colocada no livro? Olha, é uma emoção até hoje, tá? Foi uma alegria. No primeiro momento, o que aconteceu, né? Nessa editora ainda, ele virou um livro digital antes. Ele foi por 3 anos um livro digital. E-book. E-book. Então ele virou um e-book, primeiro a editora não pôde, né? Nem eu tinha condições de financiar o livro, então virou um digital por 3 anos. E mesmo assim eu já divulgava no Facebook, criei uma página, né, sobre esse livro dessa época e fomos fazendo a divulgação. E quando foi em 2019, eu tive a alegria de fazer uma outra parceria e fazer ele impresso assim. Primeiro ele virou assim, físico, né? Primeiro ele foi físico assim. 2019. E 2023, para essa nova editora que é o ICLAP, eu fiz a matriz. Então, para poder... Aqui nós trocamos de capa, a editora mudou um pouco ele, entendeu? Repaginou, digamos assim, né? Tá certo, a gente vai continuar com esse papo sobre o livro e as experiências do Josué no próximo bloco. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.